focar, minha gente? Vamos falar sobre foco? Sim, foco, algo tão precioso, né? Principalmente neste momento do nosso tempo que a gente está vivendo. Então, sejam todos bem-vindos, Fabi, Ana, Nazaré, vão entrando aqui na live, sejam bem-vindos. A gente vai falar sobre foco, na verdade, um foco que nos foi roubado, né? O título do livro é esse, Foco Roubado, do Johann Hari. E estou fazendo essa série de lives para a gente falar desse assunto tão importante, que é o nosso foco, que é a nossa atenção preciosíssima, né? Tão preciosa que existem plataformas e plataformas querendo a nossa atenção o tempo todo, porque a nossa atenção movimenta trilhões de dinheiros, de várias moedas em vários países. A nossa atenção faz a tal da economia girar, né? Aonde a gente põe a nossa atenção é para lá que vai o dinheiro. E no mundo que a gente vive com esse sistema, onde muitas vezes o dinheiro é mais valorizado do que tantas coisas, né, mais importantes, é por isso que a nossa atenção precisa de tanto, é tão disputada nas redes sociais, né? E aí, estudando sobre o foco aqui com esse livro do Johann Hari, decidi compartilhar e falar um pouco sobre isso nessas lives às terças e quintas-feiras às 19 horas, tá bom? Queria que vocês colocassem aqui para mim, quem tá aí na live, de qual cidade você tá falando, e se é a primeira vez que você tá na live, ou se você já esteve em outras lives aqui no Te Cuida, né? Um canal que foi feito para você se lembrar de quem é a pessoa mais importante desse planeta, quiçá desse universo. E a ideia é que a gente converse sobre o assunto. Ó, Vitória Espírito Santo, a Célia Andrade coloca aqui. E é a sua primeira vez aqui na live, Célia? Conta pra mim. Quem mais? De quais outros lugares? Eu percebo que o Te Cuida chega bem em Vitória, né? Eu tenho vários clientes de Vitória, obviamente daqui de São Paulo, bastante, mas fora de São Paulo, muita gente de Vitória, que interessante, né? O algoritmo lá em Vitória entrega mais. Então, seja muito bem-vindo. Ó, Florianópolis, primeira vez, Mari de Floripa também, que bom, sejam bem-vindas, muito obrigada por estarem aqui. Meu nome é Sandra Ti, com Y, e eu sou a criadora do Te Cuida. Fiz esse canal para lembrar que você é a pessoa mais importante. Por isso que a gente precisa se amar em primeiro lugar, né? Eu acredito, a minha filosofia é essa, que quando a gente se cuida, a gente tende a não precisar do cuidado do outro, né? De uma questão de obrigação mesmo, assim. Isso é baseado em fatos reais na minha vida, né? Eu sou cuidadora de um pai e de um irmão que não se cuidaram tanto assim, mas tá todo mundo bem, graças a Deus. Só acho que a gente poderia ter umas opções melhores, né? De estar viajando juntos, por exemplo, jogando cartas juntos, dominó, sei lá, outras coisas, mas enfim. E aí vim aqui hoje falar sobre foco. Então eu vou ler um trechinho do livro do Johann Hari e aí comentar sobre isso, né? Então ele fala assim que, só para contextualizar esse livro, o Johann Hari é um jornalista de alguns jornais muito importantes, como The New York Times e o The Guardian, e quando ele tem um incômodo na vida dele, ele pesquisa sobre isso, por conta da profissão dele, ele tem acesso a muitas pessoas especialistas de cada área, né?
Ele fala assim, não é que a ciência seja precária, mas os humanos são extremamente complexos e é um fato difícil medir algo tão complicado como aquilo que afeta a nossa capacidade de prestar atenção. Ser consciente que essa ciência é falível, frágil, precisa ser tratado com cautela. Portanto, tentei dar a você, em cada estágio desse livro, uma noção de evidência que eu ofereço, de que a evidência que eu ofereço é controversa. Então, assim, eu também quero falar para vocês que tudo que eu falar aqui pode e deve ser criticado, porque justamente eu sou uma pessoa que valoriza o pensamento crítico, né? Que a pessoa receba a informação e, se for o caso, se ela não concorda, se ela pensa diferente, não tem problema, mas que a gente busque juntos um fundamento para isso. Então, é o que ele está falando aqui, que ele vai embasar todo o trabalho dele na ciência. Mas a gente pode sempre questionar e criticar para melhorar e entender melhor esse assunto, né? Ele fala também que a radical desintoxicação digital ensinou ele um monte de coisas importantes. Como você verá, ele aprendeu até o limite da desintoxicação digital. Então, a ideia desse livro é ele falar e abordando em vários capítulos o que ele foi estudando e, obviamente, ele vai querer propor uma solução para isso, né? Hoje a gente vai falar sobre a força número 1, que ele explica que ele dividiu em forças, né? Talvez a gente consiga falar sobre a força número 1 hoje ou não, talvez a gente consiga, é um capítulo bem extenso, né? A ideia é que a gente vá conversando e a live vai rolando, é orgânica, né? A força número 1 é o aumento da velocidade da mudança de tarefas e da filtragem. Então, para quem está chegando aí na live, a gente está falando sobre foco, tá? Por que a gente não tem conseguido focar num assunto? Por que é difícil para a grande maioria das pessoas assistir ou prestar atenção em algo por tanto tempo, né? Sendo que hoje em dia a gente está prestando atenção por nem um minuto, né? Nem um minuto a pessoa prende a atenção, às vezes, já muda, né? Hoje eu fiquei me lembrando que essa barra de rolagem infinita é uma adaptação, é uma evolução do Zap, do controle remoto, né? Quando a gente tinha muitos canais na TV, quando a gente tinha poucos canais também, mas ainda eu conheço uma pessoa que não usa celular nenhum, né? Que é meu irmão. Por conta da deficiência dele, ele não foi cooptado pelo celular. O meu pai, sim, meu pai tem 82 anos, mas ele tem celular e ele usa para assistir YouTube, Spotify. Ele tem uma certa dificuldade com WhatsApp, mas ainda bem, talvez. Mas com Spotify ele consegue lidar. Agora, meu irmão não tem contato algum com o celular. E aí, ele tem essa tendência a ficar zapeando na TV, né? Mesmo ele tendo poucos canais de TV. Muito comum, hoje em dia, a TV ligada e nós com o celular na mão. Isso, a pessoa deixa lá aquele barulho funcionando. Tem gente que não consegue, inclusive, ficar no silêncio, né? Meu pai ouve rádio, por exemplo. Ele não consegue ficar sem o rádio ligado. Para ele parece que dá uma solidão, né? Parece que aquele aparelho preenche um vazio de solidão. Eu não sei se é essa a sensação. Obviamente que eu não fico distante, né? Eu sempre quero pôr uma música, muda o veículo, né? Ou um vídeo para assistir, enfim. Mas ainda assim eu tenho o hábito de, muitas horas do meu dia, ficar
no silêncio, né? Sem ouvir nada, assim. E eu percebo quanto que isso é difícil para a maioria das pessoas. Todas as casas que a gente chega, a TV tá ligada na maioria das vezes e ainda por cima, hoje em dia, a TV é ligada e as pessoas, quando não a TV, o computador e o celular, né? Muitas telas, várias telas. E é sobre isso que é esse livro, né? Sobre esse mundo que a gente está vivendo e essa velocidade, porque antes a gente zapeava em 5, 10 canais, depois passou a zapear em 100 canais, e agora a gente tem a barra de rolagem infinita da maioria das plataformas. Aqui no Instagram chama Reels, no YouTube também tem lá os Shorts, e nas outras redes, enfim. Todas elas têm essa barra de rolagem infinita, né? Aí ele fala assim, que tipo de emergência poderia exigir que eu estivesse online? O que poderia acontecer? Né? Porque ele, né, esse primeiro capítulo, ele vai falar que ele tomou a decisão de ir para um lugar se desintoxicar. Então ele pensou assim, eu vou para um lugar ficar sem internet. Sem internet, é isso. Para ele se preparar para ir para lá, para esse lugar, ele pensou quem e que ocasião necessitaria de eu estar online, né? Então, ele viu essa barreira, né? Quando ele explicava o plano para as pessoas, tinha 3 reações. A primeira era como parecia não conseguir processar direito o que eu estava fazendo. A segunda era a mesma que aquele sujeito teve em seguida, uma espécie de pânico. O que você vai fazer se surgir uma emergência? E a terceira era inveja. Quando ele falava que ia ficar offline, ele tinha essas 3 reações, né? Inveja, essa pessoa que é mais preocupada, e uma pessoa que não consegue nem processar essa informação. Por ironia, precisei encomendar online o que parecia ser o último celular sem acesso à internet que restava nos Estados Unidos. Então, hoje em dia, existem aparelhos que são chamados de aparelhos burros, que são, por exemplo, um celular que só faz ligação, né? Como antigamente a gente já, quem for aí da minha idade, dos 50 anos, vai ter essa memória, né? De ter um aparelho celular que ligava para o outro, só era isso. E ele comprou um aparelho desse para ir para essa jornada de experimentar ficar offline, né? Não totalmente offline, né? Ele também comprou um despertador. Aliás, eu atendi uma cliente em sessão de terapia, muito interessante esse caso. Ela, muito jovem, obviamente, ela estava sem o celular por uma questão que os pais tinham decidido tirar o celular dela, e ela estava se atrasando para ir para a escola, ela estava perdendo o horário. E aí eu falei, compra um despertador, né? É simples resolver isso. É óbvio que ela queria que eu desse a solução, que era argumentar com os pais e tarará, mas não, isso é outra história. Se o problema é acordar num determinado horário, ainda existe um equipamento que se chama despertador. E aí ele também desenterrou o iPod dele, colocou um monte de audiolivro e podcast. Então ele não ficou totalmente sem informações como livros, como músicas e tal. Mas ele ficou sem a nossa disposição quase infinita, né, de opções de coisas. Eu até anotei aqui, quando eu li o livro, que ele poderia também adquirir uma máquina fotográfica, uma lanterna, né? Quando eu fiz o meu retiro, que eu adoro falar que eu fiz esse retiro para todo mundo, porque eu gostaria que todas as pessoas fossem para lá, o meu retiro de 10 dias de silêncio,
você precisa levar uma lanterna para esse retiro, porque você não vai ter a lanterna do celular, não vai poder usar o celular, então... Ele disse que quando ele começou a materializar tudo isso, ele mesmo sentiu uma ponta de pânico, né? E eu, por essa experiência que eu tive lá nesse retiro de 10 dias de silêncio, também percebi isso nas outras pessoas. Eu não tive essa sensação de pânico, de ficar sem celular por 10 dias. Mas muita gente, principalmente mães de crianças pequenas, e que tem, enfim, o ego vai pegar por aí, né? Ele fala, não podemos postergar viver para quando estivermos prontos, né? A vida nos é disparada a queima-roupas. Ele disse, se ele esperasse um momento ideal para fazer isso, esse momento ideal nunca chegaria. Obviamente, isso serve para tudo na vida, né, gente? Se eu esperasse um momento ideal, por exemplo, para fazer essa live, eu não faria nunca, entende? Não existe momento ideal. O momento ideal é agora, é a minha vontade, é eu saber o propósito de tudo isso. Então, a vida nos é disparada a queima-roupa. Anos antes, eu aprendera com um cientista social que se trata de vencer algum tipo de hábito quando se trata de vencer algum tipo de hábito destrutivo, uma das ferramentas mais eficazes que temos é o pré-compromisso. Eu adorei essa história, uso muito ela em terapia. Inclusive, essa live, gente, ela é uma live mais para mim, né, do que para os outros. Eu tô aqui para compartilhar, mas com certeza eu recebo muito mais. Por quê? Porque quando eu tô explicando, ainda que eu esteja explicando para uma tela, algumas pessoas estão assistindo, mas eu assumi um compromisso comigo mesma de fazer essa série de lives, e eu vou fazer, certo? Mas quando eu tô explicando, me dou essa oportunidade de explicar esse assunto que eu já li, já grifei, já achei o máximo, eu aprendo de novo aquilo que eu estudei, né? E existem várias formas de aprender, né? Uma delas é estudando, outra é ensinando. Com certeza a gente aprende mais quando a gente ensina. E essa história aqui da Odisseia do Homero, eu não sei se vocês conhecem essa história, né? Para falar a verdade, eu não li a Odisseia ainda, mas eu sei mais ou menos o que é, né? Ele fala que na Odisseia de Homero, ele conta que havia um trecho do mar no qual marinheiros sempre morriam. E por uma estranha razão é que viviam no oceano duas sereias, uma mistura singularmente atraente de mulher e peixe, que com seu canto atraía o marinheiro para que as seguisse no oceano. Então, quando esses mergulhavam atraídos pela aventura sexual marinha, afogavam-se. Um dia, porém, o herói da história, Ulisses, concebeu uma maneira de vencer essa tentadora criatura. Então, Ulisses, ele podia nem ir para essa aventura, mas ele queria vencer esta aventura, que era atravessar esse oceano e não cair no canto da sereia. Que aí a gente traduz aí canto da sereia, né? Olha quem tá aqui, é Jade. Canto da sereia é as nossas tentações, as nossas as coisas que a gente não consegue resistir. Como ele queria atravessar vivo, né, pelo oceano, o que ele fez? Ele criou um plano, afinal de contas ele era Ulisses, né? Antes que o navio se aproximasse do trecho marítimo das sereias, ordenou aos marujos, membros da tripulação, que amarrassem ele, Ulisses, bem firme, mãos e pés, de forma que ele não conseguisse se mover. Quando ouviu o canto das sereias, por mais que desejasse mergulhar no mar, não teve como.
e a tripulação ele pediu para colocar cera no ouvido para não ouvir, porque daí também... eu já havia usado essa técnica, ele falou, que é você criar a sua forma de se amarrar no mastro para quando ouvir o canto da sereia você não ceder à tentação. Você pega uma versão futura de você, limita suas escolhas amarrando-se ao mastro. Então, ele amarrou-se ao mastro como, né? Não levando o celular para essa... se eu não me engano, ele trancou o celular num cofre e tinha um celular de emergência. Então, se alguém da família acontecesse alguma coisa, se precisasse entrar em contato com ele por uma real emergência, ele tinha um telefone que só fazia ligações, né? Mas o celular... e o computador, ele pegou um computador velho que não tinha acesso à internet, porque, afinal de contas, ele estava ali fazendo esse experimento a trabalho, ele ia escrever que viria a se tornar esse livro. Então, hoje em dia, a gente vai escrever num computador, né? A ferramenta, o computador não é o problema, não é porque a gente já lidou com isso no passado, era a evolução da máquina de escrever, não muda muita coisa. O livro, né, é um livro, um Kindle, um leitor digital, é um livro, né? Mas, enfim, mas ao segundo grupo foi dada a chance, antes de entrar no laboratório, ele fala que teve uma pequena gama de experimento científico para ver se de fato funcionava essa técnica de se amarrar ao grupo, ou mastro. Ele fala assim, que o primeiro grupo foi instruído a usar força de vontade e se disciplinar naquele momento. O segundo grupo foi dado uma chance antes de entrar no laboratório, fazer um pré-compromisso, expressar-se em voz alta a decisão que iriam controlar e esperar, a fim de poder ver o foco super sexy. E aí ele disse que tomar uma clara decisão de fazer alguma coisa, prometer mantê-la, tornou o homem significativamente melhor de se conter. Então, ele diz que foi feita uma pesquisa que quem faz um pré-compromisso, né, como fez Ulisses ao se amarrar ao mastro, tem maior chance de sucesso do que a pessoa que não faz um compromisso. Bom, gente, nem preciso falar que isso se desdobra na nossa vida, né? A nossa vida são vários contratos, né? Contratos e compromissos. A gente inventou esses contratos e compromissos porque vai ter uma hora que a gente vai querer desistir, né? Que a gente vai falar, hoje eu não tô afim de qualquer coisa, de ser casada, de ser empresária, por exemplo, de ter obrigações legais. Não, por isso a gente faz um contrato, né? Fiquei me entupindo de informações em todas as minhas horas de vigília a fim de me tornar um escritor mais produtivo e começava a achar o meu modo de vida um pouco parecido com o processo pelo qual, em uma fazenda, um ganso é obrigado a comer grandes quantidades para transformar seu fígado em um pâté foie gras. Né? Então, quanto é nocivo a gente se entupir de informações, que é o que faz a internet, né? A gente se entope de informações. E aí ele faz um paralelo, não sei aqui, quem está assistindo se conhece, né? Sabe o que é um foie gras. Um foie gras é um patê de fígado de ganso, mas é um fígado super gorduroso de ganso. O ganso sofre muito para que esse fígado seja produzido. Eu, graças a Deus, sou vegetariana, não consigo nem pensar nisso. Então, ele fala assim, quebrando a regra número 1 do transporte público em Londres, olhamos um para o outro e sorrimos. Ele fala assim que você está andando na vida, na rua, né? E as pessoas não se olham mais, né? As pessoas não trocam olhares muitas vezes.
E o quanto que isso é triste, né? Pelo menos. E aí ele fala do lugar que ele escolhi. Escolhi Princeton, porque achei charmosa, mas não complexa. Imaginei, talvez, com um pouco de arrogância, ter compreendido sua dinâmica essencial nas minhas primeiras 24 horas ali. Estava determinado a ir a um lugar que não fosse instigar demais a minha curiosidade jornalística. Se tivesse escolhido, por exemplo, Bali, que logo tentaria descobrir como funcionava a sociedade balinesa. E iria entrevistar as pessoas e não demoraria a voltar à minha mania de absorver informações. Ele falou que queria um purgatório bonito, onde pudesse me descontrair e nada mais. Então, o lugar que ele escolheu foi Princeton, uma praia. E aí ele fala uma coisa super interessante, que quando ele começou a colocar as distrações de lado, né, ele começou a ver o que é que estava se distraindo. O que é que distraía ele, né? Ele disse que passou uma semana em descompressão. Uma semana descomprimindo ali, achando tudo novidade, tudo bem e tal. E aí ele fala de um cientista que promoveu chama SUNY, maior estudo científico já conduzido para responder uma questão-chave. Será que nosso espectro coletivo de atenção está, de fato, encolhendo? O que vocês imaginam, né? A gente tem a nossa atenção individual e nós temos uma atenção coletiva, né? E que ele dá um exemplo aqui da hashtag, né? Quando a gente quer juntar todas as postagens, a gente coloca a hashtag para falar de um assunto, né? E os cientistas queriam saber se há quanto tempo isso vinha acontecendo e foi como fizeram a descoberta reveladora. A questão que ele vai colocar aqui, se eu não me engano, é sobre o buraco na camada de ozônio. Ó. Não. Buraco na camada de ozônio foi um problema e parecia que não tinha solução. Mas a gente se juntou, né? Descobriu, entendeu, a ciência descobriu o que era o problema e não deixamos de usar produtos spray, mas tivemos que tirar a substância que estava causando o buraco na camada de ozônio. Então, como coletivo, a gente conseguiu resolver o problema da camada de ozônio porque a gente se uniu, né? E a gente estava atento a isso. Hoje em dia seria muito mais difícil, né? Porque a gente tá distraído coletivamente, né? O aumento do volume de informações cria a sensação de que o mundo está acelerado, levando a gente para exaustão. Profundidade, para a gente se aprofundar em qualquer coisa, precisa de tempo e reflexão. Se você tem que acompanhar tudo e enviar e-mail o tempo todo, não sobra tempo para alcançar a profundidade. A profundidade em relacionamento também exige tempo, exige energia, períodos de tempos extensos e exige compromisso. Exige atenção. Todas essas coisas que exigem profundidade estão sofrendo. Então, a gente está vivendo numa sociedade rasa. E aí, gente, é comum chegar a esse assunto na terapia, né? Em relação a tudo, relacionamentos
afetivo íntimos, mas também relacionamento pais e filhos, relacionamentos familiares, né? Eles estão muito rasos. Por quê? Porque profundidade precisa de tempo, precisa de reflexão, precisa de atenção, precisa de energia. Um exaurimento rápido dos recursos de atenção que ocorre por conta do volume de informações. Eu atendi certa vez uma cliente que ela era TDAH, eu não me lembro se ela era diagnosticada, mas ela falava muito do TDAH dela. E eu não achava ela TDAH, eu achava ela muito atenta a tudo. Só que ela queria dar conta de dar atenção a um volume de informação não humano, entende? Então, não é que... E talvez tenha isso, né? Esse livro vai falar um pouco do TDAH também, mais pra frente. Mas a questão é déficit de atenção ou é excesso de informação? Como que mede isso? Eu me lembro que quando eu começamos a trabalhar com sites lá pelo 1995, sei lá eu queria saber que medida que tinha que ser uma imagem. E meu parâmetro de medida na época era centímetros, certo? A minha medida era uma régua, uma fita métrica. Aqui no Brasil eu não sou acostumada a usar polegadas, mas eu conhecia polegadas. Mas quando a gente começou a trabalhar com telas, aí era pixel. Aí eu queria uma régua de pixel. Eu falava assim, onde tem uma régua de pixel para eu saber que tamanho que é essa imagem? Eu não era a pessoa que criava as imagens, era a pessoa do marketing que cuidava da estratégia. Mas a questão cadê a régua de atenção e a régua de informação? A gente não tem isso, é muito abstrato. Até existe. Dá para medir, se existem cientistas que mediram quantos pensamentos a gente tem por dia, é porque deve dar para medir isso, mas eu não conheço. Então, a gente está lidando com uma quantidade de informação que talvez a gente não tenha um déficit de atenção, mas um excesso de informação. E aí a gente não tem capacidade humana para isso. A gente vem acelerando há muito tempo e com certeza estamos cada vez mais perto dos nossos limites, sejam quais foram esses limites. Essa aceleração não vai continuar indefinidamente. Há um limite físico para a rapidez com que as coisas podem se mover. Isso deve parar em algum ponto. Aí, assim, colocando isso no tempo, eu não sei se uma pessoa lá de 10 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, 2 mil anos atrás, 100 anos atrás, teria a capacidade de processamento que a gente tem hoje. Ou se talvez ela teria uma capacidade de atenção diferente do que a gente tem hoje, né? Porque, afinal de contas, eles criaram, né, a base de tudo isso, criaram o alfabeto, criaram os números, criaram os pesos e medidas. A gente não está criando, a gente está colocando isso para funcionar, a gente está criando outras coisas, né? Eu não sei se aquele cérebro com aquela configuração chegasse aqui, pirava, né, minha gente? Ficava louco, porque não sei se conseguiria processar. Mas por isso que ele fala assim que vai ter um limite, mas eu não sei se terá um limite ou se a gente vai precisar de mais quantos milhares de anos para aumentar a nossa capacidade de processamento e evoluir para outro patamar. Ele fala, pouco antes de conhecer o Sunny, viu uma fotografia do Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, em pé diante de uma sala com pessoas que usavam, todas elas, handsets de realidade virtual.
Ele era o único ali sem realidade, o único ali na realidade real, que é difícil falar isso, né? Mas é a realidade real. Olhando para ela, sorrindo, circulando altivamente por ali. Ao ver essa foto, ele disse: fiquei pensando, isso é uma metáfora do futuro. Então, algumas pessoas vão estar olhando que nem que Matrix, né, gente? É assustador. Esse negócio que eu vi da questão do chip, né? Quando eu assisti Ruptura, né? A gente assiste Ruptura, a série já tá prevendo ali umas coisas que podem acontecer, que escolhas que a gente pode fazer baseado naquilo, né? Então, vai ter uma classe de pessoas, uma elite de pessoas ultra conscientes e uma outra parte de pessoas. Oi, boa noite. Qual que é o teu arroba? Respeito Fê. Boa noite, seja bem-vindo. Estou falando aqui sobre foco, atenção, livro do Johann Hari, Foco Roubado, tá? Estou fazendo uma série de lives sobre esse livro para a gente discutir e pensar sobre isso. Então, o que eu estava dizendo é que em breve, ou já está acontecendo, né? Tem um tanto de pessoas, uma elite de pessoas super conscientes da realidade e um outro tanto de pessoas cada vez mais manipuladas. Então, gente, se eu conseguir falar hoje com uma pessoa que acorde do sono profundo da manipulação e vai estudar, ler esse livro, obviamente, quem sou eu, né? Eu sou só uma terapeuta que tá falando assim, olha, tem algo além, né? Em geral, a gente quer achar a saída mais fácil, mas o que nos deixa felizes é fazer uma coisa que seja um pouco difícil. A gente precisa de desafio, é humano isso, né? Enfim, então a gente é de fato capaz de aprender de forma dinâmica. E aí ele fala assim, descobre-se que quanto mais rápido leem, menos entendem aquilo que foi lido. Maior velocidade significa menor compreensão. E aí outro dia eu estava vendo sobre isso, né? Que adianta, por exemplo, a inteligência artificial. O professor deu um trabalho para a sala, dividiu a sala em 2 grupos e disse, esse grupo pode usar a inteligência artificial para fazer o trabalho e este outro grupo não pode usar a inteligência artificial para fazer o trabalho. Prazo da semana que vem, aguardo a entrega do trabalho. E assim foi. E aí ia ter uma apresentação, como teve, e deu tudo certo. Fizeram as apresentações, não teve muita diferença entre os trabalhos, tanto o grupo que usou a inteligência artificial quanto o outro grupo que não usou a inteligência artificial entregaram bons trabalhos coerentes, fizeram boas apresentações sobre o trabalho e deu tudo certo. Só que não termina a história aí, né? Passaram-se 15 dias, o professor perguntou sobre o assunto. Era o mesmo assunto para os 2 grupos. O grupo que fez sem usar a inteligência artificial ainda lembrava do que tinha estudado. O que usou a inteligência artificial não lembrava nem que tinha feito o trabalho. Né? Então, para que eu preciso entregar algo rápido se eu não vou absorver aquela informação? Porque a ideia de quando a gente está estudando um assunto é que a gente aprenda esse assunto, porque a inteligência, uma vez um amigo me explicou, é a gente jogar conteúdo para dentro e conseguir conectar as informações e trazer um resultado novo, entende? Então, a inteligência artificial tá aí, é maravilhosa, eu não sou contra a inteligência artificial, porque eu acredito que, obviamente, com
uma boa estratégia, você pode descobrir cura para doenças de pesquisa que humanamente a gente demoraria séculos, sei lá quantas décadas, não sei. Processar informações que realmente precisam de um processamento rápido, mas que vai trazer ali um resultado que daí um humano vai interpretar aquilo. Então ela serve, né? A inteligência artificial ela serve. Mas, por exemplo, para usar a inteligência artificial para fazer a minha foto se transformar aos traços de um artista, como tem tido aí uma trend, eu não sei se vocês sabem, quem usa inteligência artificial tem a consciência do tanto de energia que ela gasta para fazer qualquer coisa. E quando eu peço para transformar uma fotinho minha numa trend, por exemplo, talvez eu esteja derrubando uma árvore, né? Eu não sou a pessoa que sabe calcular isso, mas eu sei que ela consome energia, muita energia, e seria bacana que a gente usasse essa energia num caos que a gente está vivendo hoje de aquecimento global para alguma coisa mais útil para a humanidade, né? Não sei se eu tô sendo muito crítica aqui. Mas é isso. A gente gosta de desafios, a gente aprende com os desafios e é sobre isso. E o desafio faz a gente gravar. Eu lembro que eu gostava muito a gente tinha um ritual pela manhã na empresa que eu trabalhava, de promover algumas brincadeiras. E os funcionários, até hoje eu sei quando foi inaugurado o Parque do Ibirapuera, 1950, porque eu errei essa cartinha do perfil. As cartinhas que eu não errei, eu não lembro, mas essa eu não esqueço, né? Isso mostra que há um limite para a rapidez com que os humanos conseguem absorver a informação. Ao tentar ultrapassar essa barreira, você simplesmente diminui a capacidade do cérebro compreender. E aí não faz sentido. Se for para o cérebro não compreender, não precisa, né? Um dia nesse verão, sem internet, depois de ler um livro, de fazer uma refeição sem pressa e dar um passeio vagaroso pela cidade, fiquei pensando se na minha vida normal eu vinha sofrendo de algum tipo de jet lag mental. Quando você viaja de avião até um fuso horário distante, sente como se estivesse movimentando muito rápido e fica fora da sincronia com o mundo ao redor. O escritor britânico Robert Covey diz que estamos vivendo uma grande aceleração. E como Suni argumentou, que não se trata apenas da nossa tecnologia estar mais rápida, praticamente tudo acelerou, né? Há evidências de que uma ampla gama de fatores importantes em nossa vida realmente estão se acelerando. As pessoas falam de maneira significativamente mais rápida agora do que na década de 50. E em apenas 20 anos, as pessoas passaram a caminhar 10% mais rápido na cidade. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Que a gente realmente está quase falando no 2x em comparação a 1950. Por isso que a gente talvez não tenha paciência de falar com pessoas mais idosas. Não tem tempo para isso, né? Enfim, a lentidão alimenta a atenção, a velocidade acaba com ela. A lentidão, vou repetir, isso é tudo o cientista Suni que está falando. A lentidão alimenta a atenção, a velocidade acaba. E também, né, gente, eu faço um questionamento sempre aqui, bem, não sei qual a palavra. No final dessa história, a gente morre, certo? Para que eu quero chegar rápido lá? Tem uma frase que eu aprendi aqui na internet que o cara fala assim:
todos os caminhos levam à morte. Perca-se. Então a gente quer ir rápido, sabe? Conquistar rápido, fazer rápido, tudo rápido. Pra quê? Porque depois, se a gente ir muito, muito rápido, é como eu ir rápido para um abismo. Vai devagar. Vai de qualquer jeito. Então, vamos devagar. Pra que essa pressa? Né? É estranho. Como é que você desacelera em um mundo cada vez mais acelerado? Essa é uma pergunta. Comecei a me fazer uma pergunta óbvia. Se a vida acelerou e ficamos sobrecarregados de informação a ponto de sermos cada vez menos capazes de focar em qualquer coisa, por que nossa reação contrária? Por que nossa reação contrária a isso foi tão pequena? Por que a gente não reagiu? Decidimos em massa cair em uma imensa ilusão. O duro que a gente não está se questionando, assim como as pessoas não se questionam um monte de coisas. As pessoas não param para pensar, porque pensar, né? Por isso que é bom a gente ir para terapia, né? Para terapia a gente reflete sobre alguns assuntos. Eu adoro. Quando ouvi essa afirmação de que nossa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo é uma ilusão, empaquei. Porque é uma ilusão. Nosso cérebro, ele está sendo formatado, gente, há milênios. E ele tem capacidade de atenção limitada. Ponto. E aí ele fala assim que para sair de tudo isso, há um efeito que é o custo da mudança. Ser diferente da massa, ser diferente do todo mundo, traz um negócio que é essa sensação de desamparo, né? De você não estar fazendo parte de um grupo. E pra gente é muito importante estar dentro do grupo. Mas, de vez em quando, algumas pessoas saem mesmo do grupo para falar assim, ei, não é pra lá, a gente errou. A gente tá indo pra cá, mas aqui, ó, vai ter um abismo lá na frente. Parou. Seu cérebro tem que se reconfigurar para ir de uma tarefa a outra. E isso leva um tempinho. E seu desempenho cai. Você fica mais lento. Tudo em razão de alternar tarefas. Alternar tarefas gera lentidão. A gente quer tanta pressa e a gente faz um negócio que é contraproducente. Se você gasta parte do seu tempo, não exatamente pensando, mas passando de uma coisa para outra, isso é simplesmente desperdiçar tempo de processamento cerebral. Você está usando seu celular 4 horas por dia, você está gastando mais tempo que isso em foco perdido. Oi, boa noite, quem que tá aí? A Rose, tudo bem? Gente, eu acho que é isso por hoje. A gente falou aqui sobre foco, várias reflexões sobre indivíduos, mas também sobre o que tipo no trabalho, esforço e energia desnecessário. Não entendi, Rose. É o que tipo no trabalho, esforço e energia desnecessária. No trabalho, quando a gente alterna tarefas, a gente gasta muito tempo para fazer o que a gente faria em menos tempo, focado em uma tarefa de cada vez. O que é uma tarefa de cada vez? É uma tarefa de cada vez. Não dá para você preencher um relatório e atender um telefone, por exemplo, e mandar uma mensagem de texto e um colega está do seu lado esperando para falar com você. São 4 focos de atenção, não vai dar. Enfim, então, gente, essa série de lives é o que eu digo no trabalho. Errei, desculpa. Tá bom, sem problema, eu tentei entender. É o que você fala lá no seu trabalho, né, pra eles focarem.
mas é difícil convencer e é desconfortável, porque a pessoa não está acostumada a focar. E ela precisa treinar como a gente treina um bicho mesmo, um cavalo bravo. Não vai treinar de um dia para o outro. Vai levar um certo tempo, precisa de bastante persistência. E aí a pessoa vai ficando cada vez melhor em focar. É um treino. Dá para treinar essa capacidade. Aliás, nosso cérebro, só para lembrar, ele é plástico. Dá pra gente treinar quase tudo, né? Eu assisti uma vez a palestra e tem lá no TED, se vocês buscarem esse TED de uma moça que teve AVC, talvez por lá um TED AVC vai achar, vai chegar nessa moça. Ela teve um AVC que teve uma sequela que ela não sabia mais falar, ela não sabia mais as palavras. E aí ela fez um trabalho com ela mesma, de aprender as palavras com um livro de botânica. E aí ela ia no parque, via a espécie, lia a palavra, e aí ela ia, com isso, cada palavra nova, ela ia criando plasticidade neural nessa área da fala que ela precisava, e ela não só voltou a falar, como estava dando palestra no TED, né? Então, a princípio, você assistindo a palestra dela, jamais diria que ela tem alguma sequela de AVC, mas ela tinha. Então, finalizando aqui, quero agradecer a todos que vieram até essa live, todos que vão assistir essa live gravada, pedir para curtir, compartilhar, deixar um comentário, vai estar disponível no meu canal do YouTube, não fica disponível a live gravada aqui no Instagram, mas terça-feira que vem, às 19 horas, eu estarei aqui ao vivo para a gente continuar o estudo desse livro. Quem tiver interesse em adquirir o livro, Foco Roubado, você encontra aí na internet, né? Pode até encontrar num sebo. É bem bacana esse livro, vale muito a pena ler esse livro, ele é muito contemporâneo, muito atual, e quanto mais pessoas falando sobre esse assunto, argumentando esse assunto, melhor. Meu nome é Sandra Ti, para quem está aqui pela primeira vez, eu sou terapeuta, criadora do Te Cuida. Se você tiver interesse em entrar em contato comigo, tem o link aí na bio do meu WhatsApp, também pode mandar mensagem no direct. Muito obrigada por vocês prestigiarem esse canal que está aí para falar sobre terapia, sobre amor e divulgar algumas ideias que eu acredito. Para dessa forma a gente criar uma massa crítica de pessoas aí com esse pensamento, né? Povoar a internet de amor. Muito obrigada, Rose. Te espero na terça-feira às 19 horas. E quem quiser ficar de pertinho, receber as informações sem precisar do algoritmo ter uma boa vontade, tem um canal que você vai lá na minha bio, tá escrito de pertinho. Entra nesse canal e aí você recebe todas as informações que eu divulgar, porque lá ele não tem filtro do algoritmo, você vai receber todas as informações, tá bom? Então vem ficar de pertinho, não esquecer da live, porque eu mando lá um lembrete para quem tá no meu canal, saber dos conteúdos novos. Às vezes eu posso colocar uma enquete especial lá, tá bom? Muito obrigada e até terça às 19 horas. Beijinho.